E para esse vídeo de hoje você vai ter que estar em uma vibe mais reflexiva. Sabe aquele momento em que você deita na cama e começa a refletir? Ou talvez em uma rede, balançando de um lado para o outro. Ou até mesmo na sala da sua casa, naquela boa e confortável poltrona. E o porquê disso tudo? Muito simples. Quer dizer, na verdade é muito complexo. Iremos questionar nossa existência enquanto sociedade, através de uma pergunta muito simples. Será que estamos realmente evoluindo? E para você entender melhor essa proposta do vídeo de hoje, fique até o final. Eu já peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like, você não vai perder nada com isso. Eu sou o professor Leonardo Oliveira e produção, solta essa vinheta. Antes de expor as justificativas para o nosso vídeo de hoje, temos que entender os constantes equívocos que nós mesmos cometemos ao analisar duas palavras muito importantes: evolução e progresso. Progresso, segundo o dicionário, significa aumento, modificação para melhor ou para pior. E evolução significa desenvolvimento ou transformação gradual e progressiva, ou seja, ambas são palavras que podem ser relacionadas, porém, nós costumamos associar a algo apenas bom, quando na verdade são palavras que possuem os dois lados, o positivo e o negativo. Algo pode evoluir de maneira benéfica ou maléfica. O mesmo acontece com a progressão. E é nessa perspectiva que, através de 4 exemplos, iremos questionar se o ser humano está realmente evoluindo e progredindo positivamente ou negativamente. O exemplo número 1 é terraplanismo. A ciência sobre a esfericidade da Terra é mais antiga do que parece. O grego Eratóstenes, nascido em 276 a.C., não apenas supôs que a Terra era uma esfera, como mediu a circunferência do planeta sem contar com nossa precisa tecnologia de hoje. Eratóstenes calculou que o planeta é uma esfera com 4.000 quilômetros de circunferência, uma precisão absurda para 2.000 anos atrás. A medida real é de 40.000 quilômetros. Depois de inúmeras comprovações científicas, fotos da Terra vistas do espaço, mostrando a sua proporção esférica, o famoso globo terrestre e seus movimentos de rotação e translação, e principalmente, mesmo após todas as evidências de que o terraplanismo é um verdadeiro absurdo e sem base científica nenhuma, mesmo assim o número de terraplanistas no mundo só cresce. Os caras não acreditam na gravidade e querem chegar até a borda da Terra. E produção? Os caras querem chegar até o limite, até a borda da Terra. O que é que tu acha aí? Não tem eira nem beira. Tomara que chegue mesmo até a borda da Terra e caia. Exemplo número 2. Movimento anti-vacinas. Vivemos em um mundo no qual é muito difícil de imaginar que há algumas décadas era comum que as pessoas morressem por doenças como rubéola, meningite, poliomielite e tétano. Com a evolução da medicina e o desenvolvimento de vacinas, essas enfermidades se tornaram raras e passaram a ser vistas como algo de um passado distante. Grupos que criticam a forma como as imunizações são realizadas, os chamados antivacinas, têm crescido. Por ser uma questão que interfere na saúde mundial, é importante considerar o posicionamento da OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre o assunto. E ela não poderia ser mais clara. A OMS divulgou uma lista de 10 grandes ameaças à saúde em 2019, e entre elas estava o medo de vacina. A questão foi apontada como um dos problemas que mais poderia causar vítimas no mundo. As vacinas representam uma forma muito eficiente de prevenir uma série de doenças. Dados divulgados pela OMS apontam que a medida é responsável por evitar de 2 a 3 milhões de mortes por ano atualmente. Por esse método antivacina, as pessoas simplesmente circulariam entre a população normalmente. E após um número gigantesco de pessoas imunes ao vírus, naturalmente a doença seria aos poucos erradicada. O grande problema
com esse famoso efeito manada é que essa equação não prevê o número de mortes com as pessoas que não são imunes ao vírus. Inevitavelmente, aquelas pessoas que contraíssem o vírus e não fossem imunes morreriam aos montes. Terceiro motivo, poluição nos oceanos. Um estudo divulgado pelo Departamento de Ciência do Governo do Reino Unido revelou uma tendência nada animadora. Até 2025, os oceanos do planeta estarão 3 vezes mais poluídos com plástico. O problema é que, de acordo com as estimativas, atualmente já existem ao menos 5,25 trilhões de pedaços de plástico com tamanho médio de 5 milímetros que sujam as águas marítimas. Pedaços maiores podem estrangular animais como focas e leões marinhos, enquanto os plásticos menores podem ser ingeridos por peixes, que se tornam alimentos para outros animais da cadeia alimentar, inclusive nós, os seres humanos. Por conta das diferenças entre os produtos químicos que compõem a sua fabricação, a presença desses materiais aumenta ainda mais o desequilíbrio no meio ambiente. E não precisa nem dizer como o aumento da presença de plástico nos oceanos é nocivo. Um estudo divulgado em 2016, por exemplo, pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, afirmou que até 2050 os oceanos terão mais pedaços de plástico do que peixes. De acordo com esse estudo, esses materiais levam ao menos 450 anos para serem totalmente decompostos. Sem contar as famosas ilhas de plástico. É isso mesmo que você acabou de ouvir. As ilhas de plástico são os 5 continentes da vergonha. O resultado de mais de 6 décadas de descargas aos oceanos, procedentes principalmente da terra firme e do tráfico marítimo. Durante todos esses anos, pusemos em circulação 8,3 bilhões de toneladas desse polímero em termos globais, conforme estimativas da Universidade da Califórnia. Exemplo número 4, racismo. Para esse exemplo, eu não gostaria de citar dados, mas sim de incentivar você a refletir sobre o tema. Existem pessoas tão medíocres a ponto de acreditar pertencer de verdade a uma raça superior de humanos. Esse problema não é de agora. Se eu simplesmente anular o que aconteceu na antiguidade e utilizar dados apenas da nossa era contemporânea, nós vamos ter vários exemplos onde os seres humanos foram castigados e até eliminados a partir de preconceitos raciais. Nós tivemos desde zoológicos humanos durante o neocolonialismo belga, por exemplo, reflexo de um passado escravista, colonial, é claro, até genocídios como o Holocausto. Todos esses eventos, eles acabam trazendo marcas muito profundas na nossa sociedade atual. E cabe a nós mudarmos essa situação. Além desses exemplos, eu poderia muito bem citar intolerância religiosa, poluição atmosférica, incontáveis guerras e a falta de preocupação com o meio ambiente no geral. Pense bem, a que ponto nós chegamos? Onde é que nós vamos parar com essas práticas? Eu acho que essas são perguntas muito válidas para se questionar, mas infelizmente, se eu levar isso a público, a um debate público bem simples, provavelmente iriam evitar o debate. E em muitos casos iriam me hostilizar e dizer que eu estou apenas politizando o assunto e eu vou apenas levar para a via das agressões. Então, vamos aguardar. Infelizmente, o tempo vai nos dar essa resposta. Esse é o The Humanoid e eu agradeço por mais um vídeo a ser distribuído para vocês. Beijão, galera, e até a próxima.